Olá, bem-vindo ao Expresso BDC do meio-dia. Se você está em pausa para almoço ou tomando um café da tarde, senta que lá vem história. Aqui estão as notícias mais quentes do mercado cripto de hoje. É isso aí. E olha, o cardápio de hoje tá bem agitado para quem acompanha as telas, viu? Um prato cheio de volatilidade. Nossa, nem me fala. Porque, a gente estava vendo os ativos flertando ali com os 80 mil dólares, o mercado estava super animado, né? E, de repente, pé no freio total, uma correção fortíssima. Pois é. O Bitcoin não só perdeu a força para romper esses 80 mil, como escorregou direto para casa dos 76 mil. Caramba! E quando o Bitcoin cai assim, ele não cai sozinho, sabe? Ele acaba arrastando plataformas inteiras junto. Ethereum, Solana, foi tudo para o abismo vermelho. Exato, foi um mar de sangue nos gráficos hoje de manhã. E o que a gente vai desempacotar hoje aqui nesse nosso bate-papo cruza uns paralelos que, olha, parecem absurdos num primeiro momento. Uhum. Porque parece que a velha e pesada economia física acabou de dar uma rasteira gigante na economia digital. É a melhor forma de descrever, cara, essa dissonância entre o que é o preço da tela e o que é o fundamento da tecnologia é a parte mais reveladora da nossa análise de hoje. Sim, total. Porque assim, diante de uma correção que pulveriza bilhões de dólares em questão de horas, a tendência imediata da galera no Twitter, nas comunidades, é buscar um culpado interno, né? Ah, sempre. O pessoal já começa a gritar que a rede foi hackeada, que tem falha de segurança. Isso, ou que saiu alguma regulamentação nova que vai proibir tudo, ou algum grande projeto quebrou. Só que quando a gente isola as variáveis das notícias de hoje, fica muito evidente que a infraestrutura criptográfica em si nunca esteve tão intacta. O que colapsou não foi o código, foi a liquidez macroeconômica global. É bizarro pensar nisso. E, falando em liquidez e macroeconomia, essa notícia que a gente vai comentar agora é mais forte que café sem açúcar. Nossa, preparou o estômago aí. Porque essa pega o pessoal de surpresa mesmo. Pois é. O epicentro de toda essa retração que a gente está vendo no gráfico nos leva direto para as águas do Estreito de Hormuz. Exatamente. O Oriente Médio ditando as regras. Lembra que a gente falou sobre o petróleo há um tempo atrás aqui nas nossas análises? Pois é. O mercado estava numa trajetória de alta inegável, fundos de índice atraindo capital, um otimismo absurdo. Sim, o pessoal só falava de alta histórica. Mas aí as tensões no Oriente Médio escalaram e o preço do barril de petróleo atingiu a máxima de 3 semanas. E, é fascinante e até meio irônico ver que um ativo puramente digital, super avançado, tropeça exatamente no recurso mais analógico da Terra, que é o petróleo. O ouro negro ainda manda no mundo, né? Sim. E aquela velha dinâmica de que o petróleo sobe, a inflação ameaça voltar e todo mundo foge do risco, ela continua imbatível mesmo na era digital. Como que funciona essa mecânica assim de forma mais prática para o pessoal que está no intervalo agora entender? Então, o mecanismo que explica esse tropeço passa direto pelo mercado de títulos governamentais, sabe? Os famosos bons lá dos Estados Unidos. Ah, tá. A renda fixa americana. Exato. Quando tem um choque no preço do petróleo, principalmente numa artéria global como o Estreito de Hormuz, o mercado financeiro inteiro já projeta um aumento de inflação na hora. Claro, o frete fica mais caro, a produção encarece. Tudo encarece, a cadeia de suprimentos inteira sofre. E aí, diante desse fantasma da inflação, os investidores olham lá para o Federal Reserve, o Banco Central americano, e pensam, eles não vão cortar os juros tão cedo. Vão segurar as taxas altas por mais tempo. Exatamente. Os juros vão ficar restritivos. Consequentemente, a curva de juros dos títulos públicos americanos sobe. E é aí que a matemática destrói o otimismo da galera de cripto. O custo de oportunidade, né? Isso, porque quando o retorno sem risco que o governo te oferece fica muito atrativo, o custo de você manter ativos de extrema volatilidade no portfólio fica insustentável para um grande gestor institucional. Ele prefere a segurança. Entendi. Mas olha, isso levanta uma contradição ideológica muito profunda, cara. Manda. A tese que impulsionou o Bitcoin lá atrás não era exatamente ser uma proteção contra a perda do poder de compra. A narrativa do ouro digital, de que frente à inflação você deveria correr para o Bitcoin, que ele tem escassez matemática.
A tese original do Cypherpunk, sim. Pois é, se o petróleo sinaliza inflação, a gente não deveria ver uma injeção gigante de dinheiro correndo para o Bitcoin para se proteger, em vez de ver o pessoal vendendo tudo correndo. Num mundo puramente ideológico, essa seria a reação lógica. Mas a realidade fria dos números mostra que o mercado de cripto hoje foi totalmente capturado pelo capital institucional, sabe? Ah, os grandes fundos de Wall Street? Exato. Esse dinheiro que levou o Bitcoin para casa dos 70, 80 mil dólares não é o dinheiro do entusiasta que acredita na descentralização raiz. São trilhões de dólares de fundos de pensão, fundos de hedge. E eles operam com base em algoritmos de risco super quadrados. Eles não têm essa filosofia, né? Eles só olham a planilha. Nenhuma filosofia. Para o algoritmo de risco deles, o Bitcoin não tem o selo de porto seguro. Ele é parametrizado como o ativo mais sensível e volátil do mercado. Fica no mesmo balaio daquelas ações de tecnologia que sobem e descem feito montanha-russa. Exatamente. Então, quando a luz amarela da inflação acende no painel, a ordem mecânica do sistema não é buscar a utopia do ouro digital. É descarregar a volatilidade e comprar dólar. A liquidação é totalmente pragmática. Nossa, então a adoção institucional que todo mundo comemorou tanto como o grande motor dessa última alta, ela é meio que uma faca de dois gumes, então. Com certeza. O mercado ganha um volume colossal, mas em troca ele tem que dançar a música que o Jerome Powell e o barril de petróleo tocam. É pesado. E olha só, a leitura das nossas fontes do Expresso BDC hoje mostra que o petróleo foi só o primeiro soco. Teve o segundo round. Teve o verdadeiro golpe na liquidez, aquele que forçou o fechamento de um monte de posição em massa, veio do Extremo Oriente. O Japão? Isso, evidenciando que os tentáculos do sistema financeiro estão bizarramente entrelaçados com o Bitcoin. O que rolou no Japão que assustou tanto o mercado? Olha, o fator japonês é talvez o risco mais subestimado de todos hoje. Historicamente, o Banco Central do Japão é famoso por manter uma política de juros negativos ou quase zerados por décadas. Dinheiro de graça, praticamente. Exato. Isso fez do iene japonês a maior fonte de financiamento barato do planeta. Só que nos últimos dias rolou um abalo sísmico. 3 diretores lá do Banco Central começaram a falar abertamente em subir a taxa de juros agora para junho. Caramba, mudar a regra do jogo depois de tanto tempo. Pois é. E no mercado financeiro, só a sinalização verbal de que os juros vão subir já engatilha um pânico de reprecificação. A moeda japonesa, o iene, começou a se valorizar na hora. Espera aí, para ver se eu entendi. Como isso bate em cripto? Isso significa que muitos grandes investidores estavam basicamente usando o Japão como tipo um cartão de crédito gigante sem anuidade para apostar em ativos de risco? Essa é a analogia perfeita. É a famosa operação de carry trade. Ah, o carry trade. A gente ouve muito isso no mercado tradicional. Isso mesmo. Os fundos globais tomam bilhões emprestados em ienes, pagando quase nada de juros. Pegam esse dinheiro, convertem para dólar e injetam em coisas que dão muito lucro, desde título do Tesouro Americano até Solana, Ethereum, Bitcoin. Eles usam a estabilidade do Japão para bancar a montanha-russa do resto do mundo. Perfeito. É uma máquina de imprimir dinheiro para eles, desde que os juros no Japão fiquem baixos e a moeda continue fraca. Mas aí os diretores falam em subir os juros, o iene valoriza e a mágica acaba. A mágica vira pesadelo. Porque a sua dívida lá no Japão não cresceu só pelos juros, ela cresceu pelo câmbio. Fica muito mais caro comprar o iene de volta para pagar o que você pegou emprestado. Nossa! E agora que o limite desse cartão de crédito japonês ficou mais caro, a fatura chegou e eles são obrigados a liquidar o Bitcoin para pagar essa conta na hora. Exatamente, a chamada liquidação forçada. O cara precisa de caixa imediato, não dá para esperar. E qual é o ativo que você consegue vender às 2 da manhã de um domingo sem burocracia? As criptomoedas. Mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso. Não é o imóvel comercial do fundo, não é o título corporativo, é o Bitcoin. O mercado cripto virou o caixa eletrônico de emergência do sistema financeiro tradicional. Que loucura, cara! É o caixa eletrônico deles cobrindo os rombos das apostas cambiais. Pois é. Por isso que caiu de 80 para 76 mil tão rápido. Não foi ninguém perdendo a fé na tecnologia blockchain. Foi só desmonte de alavancagem mesmo.
O custo do dinheiro artificial subiu lá na Ásia, o risco do mundo inteiro sentiu a pancada. É uma constatação meio incômoda, né? Mostra uma fragilidade externa imensa do preço. O Bitcoin desaba simplesmente porque o custo do dinheiro do outro lado do mundo subiu 0,5%. É o preço de jogar na Liga dos Grandes. Sim, mas é exatamente aqui que os nossos dados de hoje trazem um contraste genial para essa nossa pausa do café. Vamos para a parte boa. Vamos. Porque enquanto o preço na tela mostra essa vulnerabilidade toda para o câmbio e para a inflação, o desenvolvimento tecnológico nos bastidores está voando. Tem uma inovação que a gente analisou nas fontes que não está nem aí para a inflação ou para o iene, mas que resolve uma das maiores ameaças do futuro do sistema. A questão da computação quântica. Exato. A Postquant Labs resolveu botar a mão na massa. Mas antes, explica para a galera de forma rápida qual que é esse grande medo do computador quântico. É o verdadeiro cisne negro da tecnologia, cara. A segurança de cripto hoje depende de algoritmos matemáticos, tipo a curva elíptica. Para quebrar isso hoje e descobrir a senha de alguém, os supercomputadores normais levariam bilhões de anos. Ou seja, impossível. Na prática, sim. Mas um computador quântico, usando algoritmos específicos do futuro, conseguiria resolver essa matemática em questão de minutos. Nossa, em minutos! Então, teoricamente, se isso acontecesse amanhã, qualquer saldo poderia ser roubado. Seria o fim da confiança no código. O colapso total da arquitetura. O famoso apocalipse quântico. E o problema é que para consertar isso na raiz, o Bitcoin precisaria de um hard fork. Aquela atualização traumática onde a rede principal se divide. Isso. Teria que paralisar tudo, mudar as regras base, forçar todo mundo a migrar. É um pesadelo político. Os mineradores brigam, os desenvolvedores brigam. A gente já viu isso acontecer no passado e nunca é bonito. Nunca. Mas aí entra a sacada da Postquant Labs. Usando o Arch Network, eles acharam um caminho muito mais elegante. Sim. Lendo sobre isso nas fontes, eu achei de uma elegância tremenda. Eles criaram uma carteira com proteção pós-quântica, mas o pulo do gato é que não teve hard fork. A migração é totalmente voluntária. É o modelo opt-in. Perfeito. Eles usam a infraestrutura de contratos inteligentes ancorada na própria rede do Bitcoin. Então eles criaram uma assinatura resistente à força bruta, sem mudar o código base lá no fundo. Cara, é como se, em vez de fechar a agência bancária inteira e reconstruir o prédio para colocar um cofre nuclear, o que ia causar maior confusão com os clientes, eles simplesmente construíssem esse cofre novo lá nos fundos. Bem essa ideia. E aí, quem quiser mais segurança, os institucionais com bilhões simplesmente pegam o dinheiro e transferem para esse cofre. É a tecnologia resolvendo problema de bilionários sem criar drama para a comunidade toda. Exatamente. Funciona como uma fechadura externa impenetrável. Se um ataque quântico tentar forçar a transação, a camada superior lá da Arch Network vai exigir uma prova criptográfica avançada para autorizar o envio. Então bloqueia o ataque na hora. Na hora. E o usuário comum, que faz transações pequenas e ainda não está preocupado com os supercomputadores do futuro, ele continua usando o Bitcoin normal. Nem percebe a complexidade rodando por trás. A rede evolui e zero drama político. Isso prova que o ecossistema atingiu uma maturidade muito invejável. A resiliência tecnológica do Bitcoin nunca esteve tão robusta quanto agora, com essas redes complementares. É o paradoxo do dia, né? A engenharia criando cofres alienígenas contra ameaças do futuro e o valor dentro desse cofre derretendo porque um navio mudou de rota no Oriente Médio. Exato. É uma clivagem absoluta entre a perfeição da matemática e o caos do mercado financeiro humano. E sabendo disso, que a tecnologia está garantida, mas o curto prazo é governado pelas incertezas de juros e petróleo, surge a pergunta de $1 milhão. O que fazer agora com essa informação? Isso. O que o nosso ouvinte que está aí almoçando deve ter em mente. Analisando a leitura de cenário da Bunker Digital Consultoria, o momento não permite dar uma de herói, né? De jeito nenhum. A Bunker é bem clara. O foco agora é inteiramente na proteção de capital. O mercado está pesado. Tentar adivinhar onde é o fundo do poço no meio desse desmonte do carry trade japonês é loucura. Fundo exato para comprar. Mas olha, isso contrapõe muito o instinto do senso comum de quem acompanha a cripto no Twitter.
Sempre que o preço despenca, o primeiro reflexo da galera é gritar tipo, comprem na baixa, aproveita a promoção. O pessoal emociona fácil. Sim, mas aqui a sabedoria é exatamente amarrar as mãos e segurar a ansiedade. Certo. O gráfico até pode estar ali sedutor, mas o clima lá fora tá chuvoso demais para sair sem mapa e guarda-chuva. Exatamente. A diferença entre o investidor profissional e o amador está nessa inação calculada. A liquidez de trilhões de dólares movimentada por bancos centrais não vai se reacomodar em 48 horas. Demora. Fica aquele zigue-zague infinito. Isso. Então a estratégia recomendada é deixar o mercado absorver todas essas notícias globais. Monitorar lá no relatório Premium da Bunker os níveis de suporte que não podem ser perdidos e só depois pensar em posições agressivas. Boa. Então a paciência é a melhor operação do dia. Com certeza. Preservar caixa para quando as condições ficarem claras de novo. Bom, caminhando aqui para o nosso fechamento, a síntese dessa jornada de hoje é bem clara, né? O mercado de criptomoedas provou de uma vez por todas que ele não opera num vácuo, isolado da nossa realidade física. E como vimos com a proteção quântica, a tecnologia está mais robusta do que nunca. A matemática está perfeita, mas o preço a curto prazo, esse está amarrado nos humores mais tradicionais possíveis. É o fluxo de petróleo de um lado e as canetadas dos banqueiros centrais lá da Ásia do outro. O sistema descentralizado engolido pelas engrenagens inflacionárias. O que me deixa com um pensamento super provocativo, para quem está ouvindo a gente agora terminar de mastigar o almoço. Ixi, lá vem. Mando a provocação. Se o Bitcoin foi originalmente criado lá em 2008 exatamente para ser a alternativa descentralizada, blindada contra as falhas e as manipulações do sistema financeiro tradicional, o que significa o fato de que hoje ele reage de forma tão drástica e submissa às decisões de juros de bancos estatais? É uma ótima reflexão. Será que o Bitcoin ainda está no caminho de se tornar um verdadeiro porto seguro e independente? Ou será que as forças macroeconômicas capturaram o ativo de vez, transformando ele simplesmente no ativo de risco mais sensível de toda a máquina financeira global? Fica aí essa pulga atrás da orelha para vocês pensarem durante o café. Excelente questionamento, cara. É isso. E aproveita esse resumo durante seu almoço, porque o mercado não para. Um excelente resto de dia e até amanhã no seu Expresso BDC.